Veja agora as notícias mais importantes da semana aqui na MVTV. Produção de imóveis sobe 6% em julho. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a expansão chegou a 12,6%. Indústria de imóveis gaúcha opera em terreno positivo. Esta é a primeira vez que o Rio Grande do Sul registra alta de janeiro a julho desde 2012. Exportações de painéis mantêm bom ritmo. Dados da IBÁ registram 163 milhões de dólares de janeiro a julho deste ano. Rumores de alta nos preços do TDI e poliol devem se confirmar e elevação pode ser creditada ao furacão Harvey, que atingiu fábricas do setor petroquímico no Texas. Antiga área da Inamel vai a leilão. Complexo industrial de 136 mil metros quadrados de área total tem lance inicial a partir de 14,5 milhões de reais. Preço dos móveis sobe 0,32% em agosto. O segmento que registrou maior elevação foi móvel para quarto, com 0,72%. Consumo pode ter reforço de 32 bilhões de reais. Só o ressarcimento da perda de recursos de planos econômicos pode injetar 16 bilhões na economia. Silvia Design inaugura shopping de móveis. Empresária serviu o nhoque da fortuna e surpreendeu os convidados com figurino de mulher gato. Veja agora na Semana Moveleira, o único telejornal do setor. Pelo segundo mês consecutivo, a produção de imóveis registra alta na comparação com o mês imediatamente anterior. Em junho, havia aumentado 1,5% sobre maio e em julho a alta foi bem maior, 6,02% na comparação com junho. Outro dado importante da pesquisa mensal do IBGE sobre a indústria de imóveis é que em julho de 2017, a expansão da produção chegou a 12,6% na comparação com julho do ano passado. Apesar da sensível melhora nos indicadores de julho, o acumulado dos primeiros 7 meses do ano ainda está em terreno negativo, com menos 2%. Nos últimos 12 meses, a queda é de 3,1%, bem menos do que os 5,2% de queda verificados nos 12 meses encerrados em junho. Nos dois estados pesquisados individualmente pelo IBGE em produção de imóveis, Paraná e Rio Grande do Sul, os números diferem de forma significativa. Enquanto as indústrias de imóveis do Paraná operaram em queda no acumulado de janeiro a julho, a indústria gaúcha já opera no terreno positivo, com 0,3% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esta é a primeira vez que o Rio Grande do Sul registra alta neste período desde 2012. Segundo dados da IBÁ, de janeiro a julho, nas exportações de painéis de madeira, registraram 163 milhões de dólares, um incremento de 25,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O volume total de painéis exportados no período foi de 715 mil metros cúbicos, ou seja, 61,4% a mais do que foi registrado no mesmo período de 2016. Os países latino-americanos permanecem como os principais mercados do segmento nos primeiros 7 meses deste ano, com receita de exportação de 86 milhões de dólares, 22,9% a mais do que no mesmo período do ano passado. No dia 31 de agosto, reportamos informações que circulam no mercado a respeito da possibilidade de aumento de 7% no preço do TDI e 11% no preço do poliol, que são as duas das principais matérias-primas para a produção de espuma. Contatamos as principais fornecedoras de insumos, mas até o momento não tivemos retorno.
O que se sabe é que plantas industriais da Dow, Covestro e outras empresas do setor petroquímico no Texas foram afetadas pelo furacão Harvey no dia 25 de agosto. No caso da Covestro, unidade de Baytown, que produz TDI, está em operação reduzida. Portanto, é possível que os rumores de alta nos preços das commodities se confirmem e a nova elevação de preços seja acreditada ao furacão. A antiga área da Inamel vai a leilão. Complexo industrial de 136 mil metros quadrados de área total tem lance inicial a partir de 14,5 milhões de reais. Preço dos móveis sobe 0,32% em agosto. O segmento que registrou a maior elevação foi móvel para quarto, com 0,72%. Consumo pode ter reforço de 32 bilhões de reais. Só o ressarcimento da perda de recursos de planos econômicos pode injetar 16 bilhões na economia. Silvia Design inaugura shopping de móveis. Empresária serviu nhoque da fortuna e surpreendeu os convidados com figurino de mulher gato. Se você é um profissional que já atua na marcenaria, mas está preocupado em controlar seus custos, atender bem seu cliente, agilizar a sua produção e não sabe como administrar tudo isso? Então, inscreva-se já no curso Mestre Marceneiro, uma solução eficiente e acessível. O Mestre Marceneiro é um curso online que vai lhe ajudar a solucionar os problemas relacionados à administração da sua marcenaria. São 26 aulas que abordam temas estratégicos, com conteúdo simples e prático e com muitas dicas para tornar o seu trabalho cada vez mais lucrativo e valorizado. Acesse www.mestremarceneiro.com.br e saiba mais. O complexo industrial de 136 mil metros quadrados, pertencente à Inamel Móveis de Aço, em Mojimirim, São Paulo, foi a leilão judicial eletrônico nesta segunda-feira. Localizado no Parque das Empresas, o lote tem lance inicial a partir de 14,5 milhões e já está disponível no site da Lute Leilões, leiloeira oficial da área. Em 2008, a Inamel requereu a recuperação judicial para tentar sair da crise em que se encontrava. Contudo, em março de 2009, foi decretada a sua falência, já que a mesma não teria cumprido os requisitos da legislação em vigor. A partir disso, a empresa passou a ter uma nova personalidade jurídica, denominada Massa Falida de Inamel Móveis de Aço Limitada. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de agosto no mobiliário ficou em 0,32%, após variação de menos 0,02% em julho. No ano, o acumulado foi de menos 0,89%, em linha com os menos 0,90% registrados em agosto do ano passado. Nos últimos 12 meses, o segmento de móveis registra menos 1,45%, deflação maior do que a verificada na comparação com os 12 meses anteriores, quando registrou menos 0,31%. Em agosto, o segmento que registrou maior elevação foi móvel para quarto, com 0,72%. Mas isso não significa que os preços deste item estejam em terreno positivo no acumulado do ano. Assim como todos os demais itens pesquisados estão com deflação no período, exceto colchões.
O ressarcimento da perda de recursos de planos econômicos, que pode injetar até 16 bilhões de reais na economia, já é a terceira estratégia de estímulo ao consumo adotada pelo governo este ano. Só na segunda metade de 2017, 32 bilhões de reais extras podem entrar na economia, ainda que de forma escalonada. Além dos planos econômicos, o governo resolveu liberar, a partir de outubro, os saques das contas do PIS/PASEP para pessoas com mais de 65 anos, no caso dos homens, e 62 anos, no caso das mulheres. A medida deve liberar 16 bilhões. Esses recursos vão se somar aos 44 bilhões liberados pelos saques das contas inativas do FGTS no segundo trimestre. No dia 29 de agosto, a empresária Silvia Design realizou um grande coquetel para a inauguração do shopping Silvia Design, situado no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista. A loja de mobiliário, que já era da empresária, ganhou um segundo andar e teve seu espaço ampliado no piso térreo, gerando a impressão de um grande shopping para a venda de móveis. Os convidados da empresária cearense receberam o nhoque da fortuna, aperitivo que vinha acompanhado de uma nota de $1 verdadeira, mas o destaque da noite ficou para a anfitriã, que surpreendeu a todos com o figurino de Mulher Gato, personagem que utilizou por muitos anos para se diferenciar dos concorrentes na hora de realizar a divulgação de seus produtos na mídia. Termina agora a Semana Moveleira aqui na MVTV. A primeira TV online 100% moveleira. Um abraço e até a próxima edição.